A paz do Senhor, meus irmãos, mais um culto em que o Senhor começou falou na hora do louvor, falou no momento de ofertar, e é interessante como a palavra do Senhor é maravilhosa e Ele completa, e foi o que Ele fez hoje. O pastor não pôde estar aqui hoje, que hoje a gente está pregando na igreja, na Betesda, na igreja do pastor Renato. Por isso vocês não estão vendo o pastor aqui. Ele é um culto de homens e ele está pregando lá. Bom, não consegui abrir, se alguém puder abrir para mim. A diaconisa Patrícia, ela abriu o culto trazendo a história de Zaqueu. O momento que o Senhor encontra Zaqueu, né? Zaqueu já tinha o desejo, já estava com um desejo pelo Senhor, porque a atitude dele já mostrava isso. E o Senhor reconhecendo esse desejo, essa vontade pelo Senhor, Zaqueu, o Senhor o chama. Esse tema desse mês, agora ou nunca, ele tem sido maravilhoso. As palavras, as ministrações que foram feitas aqui, fala de um Deus que quando você se aproxima dele, é agora. Ele pode fazer o agora na sua vida. Nós ouvimos falar no domingo passado do fariseu e da mulher pecadora. O fariseu abriu as portas para Jesus, mas ele disse nunca para Jesus. A mulher invade a casa daquele homem atrás de Jesus e aquela mulher recebe a salvação. Zaqueu era um homem rico, e ele consegue, através do encontro que ele tem com Jesus, ele consegue dividir, ele consegue mudança de vida, e o que é mais importante que Zaqueu consegue receber a salvação. Agora, é possível que a gente tenha contato com Jesus, que a gente tenha um encontro com Jesus e saia triste. Parece estranho falar isso. Será que no encontro com Jesus a gente pode sair triste? Quando a gente fala assim, eu tive um momento com Deus, eu tive um momento de reflexão, uma ministração, e eu saí triste. É possível isso? É possível isso. E a gente vai ver aqui, nesse texto que a gente vai ler, que fica em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E o subtema dessa mensagem é: falta uma coisa. Acredito que você já tem uma ideia do que seja, né? E eu queria ler com vocês, a letra está um pouco grande, mas ainda vou precisar do óculos. Glória a Deus. E a gente vai ler o texto e vamos falar sobre ele. Começa assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso ou triste desta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então, essa é a história do jovem rico. A história de um homem que, num dos evangelhos sinópticos, né, em Lucas, fala que ele era um príncipe, ou seja, era um homem que tinha poder. Ele era rico.
Esse homem, ele conhecia a palavra, né? Ele conhecia os mandamentos. Deus fala assim, você conhece os mandamentos. Deus vai falar, você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos. E aí ele fala, isso eu conheço desde sempre eu conheço, desde a minha mocidade. Então ele era um homem que, quando se aproxima de Jesus, o primeiro momento desse homem é correr até Jesus, né? No versículo 1 diz isso, versículo 17 diz isso, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Então ele corre até Jesus. Jesus ele estava vindo de ensinamentos para uma multidão. Depois disso, ainda com a multidão em volta dele, chegaram algumas crianças até ele, querendo ver Jesus. Os discípulos falam, não, deixa o mestre, não atrapalhe o mestre. Ele fala, não, deixa elas virem. Jesus abençoa aquelas crianças e Jesus fala, aquele que não agir conforme as crianças, essa pessoa de maneira nenhuma entrará no reino do céu. O que Jesus está querendo dizer com essa fala? Jesus quer que aquelas crianças eram um exemplo para nós hoje, porque criança é sinônimo de quê? De pureza, é sinônimo de dependência. Ela depende de um adulto. Você já viu criança? Vou para a escola. Não, se deixar por ela nem vai. Então, ela depende de um adulto. Criança depende de um adulto para tomar banho, depende de um adulto para começar a andar, para comer. Criança depende de um adulto para tudo. Assim, nós precisamos ser dependentes de Cristo, dependentes do Senhor. Então, Jesus ele dá o exemplo de criança para mostrar que uma criança depende de alguém. Ela é pura e depende de alguém. Nós precisamos buscar santidade e depender do Senhor. Então, ele chega desse encontro falando sobre salvação, falando sobre o reino. De repente, chega um homem correndo até ele, falando sobre o reino, falando sobre salvação. Aquele homem não só corre, mas aquele homem se ajoelha até a Jesus. Mostra que aquele homem tinha ele via Jesus como alguém importante. Alguém importante como ele. Porque ele também era importante e se achava importante. Tanto que ele fala para Jesus, eu conheço a palavra desde a minha mocidade. Então, ele queria mostrar para Jesus que ele não era um homem ignorante, que ele era um homem que também tinha conhecimento. E quando ele chega para Jesus falando, bom mestre, a gente pensa assim, poxa, que lindo. Olha, ele falou bom mestre, porque ele se achava bom também. Ele estava se colocando em pé de igualdade com Jesus. Eu sou bom e ele também é bom. Ele não via Jesus como autoridade sobre ele. Ele via Jesus como alguém que podia ensiná-lo mais um pouco do que ele já sabia. Então, aquele homem se aproxima de Jesus e ele fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Um homem cheio de bens, um homem cheio de posses. Agora aquele homem quer aprender mais. E aquele homem vê que Jesus era um homem que estava ali na multidão ensinando muita coisa. Aquele homem não era um homem comum, ele era um profeta, ele era um professor. Então eu quero me aproximar dele. Vou mostrar para ele que eu o respeito. Então ele se ajoelha e ele fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, bom mestre, só existe um bom, que é Deus. E era ele. Ele era esse homem. Ele era esse Deus que estava ali falando com ele. O próprio Deus encarnado estava falando com ele, estava se revelando. Eu, o Deus que sou bom, o único, estou aqui falando com você. Você não é. Eu sou o único bom sou eu. De você não tem nada, de nós não temos nada. O que nós temos de bom, na verdade, é dele. Nem nosso é. Então, aquele homem já levou
uma rasteira aí, porque ele estava falando com o próprio Deus e se colocando em pé de igualdade com Deus. E outra coisa que chama atenção nesse texto é que parece, quando a gente vê Jesus falando sobre uma atitude que ele teria que fazer para herdar a vida eterna, é totalmente, olhando com o que a gente crê, que a gente aprende, é totalmente incompatível, e vocês vão entender por quê, incompatível com o que nós cremos. Porque a salvação é mediante a graça. E eu não preciso, a salvação não é pelas obras. Eu não preciso vender alguma coisa para garantir meu nome no céu, no livro escrito. Meu nome escrito no livro da vida. A gente já sabe disso, a gente aprendeu que a salvação é mediante a graça. Se eu creio, não é por mim, não é porque eu mereço, mas é pela graça e eu preciso crer. É pela graça e eu preciso crer. Então, a gente vê Jesus falando para aquele homem, você vai ter que tomar uma atitude aí. E ele fala, Jesus não está ensinando que salvação é conquistada por obras, mas está nos mostrando que precisamos rejeitar nossa própria autossuficiência para que nossa confiança seja totalmente transferida para Cristo. Então Jesus, ele chega até aquele homem, né? Aquele homem chega até Jesus, Jesus fala para aquele homem, bom é Deus, você não é bom. Você precisa conhecer a Deus. Você não conhece a Deus. O que Jesus está falando nas entrelinhas é, você não conhece a Deus. Porque você está se colocando em pé de igualdade com Ele. E aí Jesus fala, você sabe os mandamentos, você sabe que não deve adulterar, você sabe que não deve matar, você sabe que não deve furtar, sabe que não deve dizer falsos testemunhos, você não deve defraudar alguém, você deve honrar o seu pai e a sua mãe, você sabe. E ele fala, eu sei, porque eu guardei isso desde que eu me conheço por gente. Desde sempre eu já sei disso. Eu sei disso. Eu sei que eu não preciso matar. Eu sei que eu não posso, né? Eu não posso fazer nada dessas coisas. Eu sei. Eu estudo. Eu leio a Bíblia. Eu ajoelho. Eu corro até Ele. Eu faço tanta coisa para Ele. Eu venho para a igreja toda quinta e domingo. Quintas nem tanto. Mas eu venho para a igreja aos domingos. Eu venho para EBD. Eu faço isso tudo. Eu já sei. Eu sei. Muitas vezes a gente acha que sabe muito, né? Muitas vezes a gente acha que sabe demais, quando na verdade nós precisamos aprender mais. Esse homem, ele conseguiu se revelar para Jesus, um homem religioso. Um homem que tinha posses, que tinha poder, que tinha muito dinheiro, que tinha muito conhecimento, mas aquilo tudo era nada quando ele conseguia chegar perto de Deus, do Deus encarnado. Aquele homem se tornou o homem mais ignorante, porque ele achava que poderia estar em pé de igualdade com Deus. Conheço a palavra, eu vim aprender mais, mas eu já conheço. Era o que aquele homem mostrava para Jesus. E aí aquele homem, depois que Jesus fala isso tudo, e ele responde que eu já conheço tudo, no versículo 21 me chama a atenção. Ele diz assim, e Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, ele viu naquele homem uma vontade. Ele viu naquele homem um desejo. Porque por mais que ele fosse religioso, ele era alguém que queria
Ele queria ter a vida eterna. E isso é maravilhoso. Eu quero ter a vida eterna, nós queremos ter a vida eterna. Mas, embora ele quisesse ter a vida eterna, a sua vida não condizia com o desejo do seu coração. Desejo ter a vida eterna, mas não busco ter a vida eterna. Desejo ter a vida eterna, mas não faço por onde ter a vida eterna. Desejo ter a vida eterna, mas eu não consigo ser dependente de alguém. Desejo ter a vida eterna, mas eu sou autossuficiente. Eu desejo ter a vida eterna, mas eu não consigo olhar Deus como autoridade real sobre a minha vida. E se eu não consigo olhar a Deus como uma autoridade sobre a minha vida, eu estou longe da vida eterna. Eu estou afastado da vida eterna. Estou afastado. E aí, Jesus olha para ele, o ama, e aí Jesus diz para ele, falta-te uma coisa. É interessante que Jesus, ele o ama, mas ele não se cala. Ao contrário, muitas vezes, de nós que, por amor, nos calamos. Por amor, fala assim, deixa a si mesmo. Por amor, a gente diz, tadinho. Por amor, a gente passa a mão na cabeça. Por amor. Jesus não é assim. Jesus, ele não deixava de confrontar, principalmente por amor. Principalmente por amor, Jesus não se calava. Principalmente por amor, Jesus falava. Quando Jesus, ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele fala para ela, chama teu marido. Chama teu marido. Quando Jesus fala, chama teu marido, dá a entender assim, pô, Jesus acha que ela tem marido. Não, Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus sabia, Jesus sabe tudo. E ele sabia que aquela mulher não tinha marido, mas ele queria extrair tudo que estava dentro do coração daquela mulher. Então, muitas vezes Jesus age dessa forma com a gente. Ele fala, o que queres que te faça? Ele usa parábolas para que ele possa extrair o que realmente está no coração daquela pessoa. Então, quando ele fala, vende tudo que tem, que você vai ter a vida eterna, você pensa assim, ai, então é isso? Não, não. Para ele era. Para ele era. Para mim pode ser outra coisa, outra parábola, outra situação. Você tem marido, cadê esse marido? Eu não tenho marido. Falou bem, você não tem marido, porque você teve 5 e esse que está aí com você nem é seu marido. Então, para aquela mulher, Jesus usou aquela situação. Ele usou a dor que ela tinha de não ter alguém, né? De ter uma vida que não era uma vida condizente. O que Deus queria fazer, transformar a vida daquela mulher. Deus precisava ir no fundo da dor dela para tratar ela, para salvar aquela mulher. E assim ele fez na vida desse homem. Não é que Jesus falou que, você então tem que doar tudo, tem que vender tudo, dar para os pobres. Não. Ele não estava falando de dinheiro, ele estava falando que ele queria extrair de dentro daquele homem aquela situação que fazia com que ele não enxergava Deus como autoridade real. Que ele colocava outra coisa como autoridade na vida dele, como a riqueza dele. A riqueza daquele homem era o dinheiro. Qual é a riqueza do meu coração? Qual é a riqueza do teu coração? Várias coisas pode ser. Naquela situação, na vida daquele homem, a sua riqueza era o dinheiro. Aí Jesus fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai vender o que você tem, você vai dar para os pobres, e aí você vai ter o quê? A vida eterna, Deus fala assim, você vai ter tesouros no céu. Lembra de Apocalipse? Das igrejas de Apocalipse? Quando Jesus falava, olha, você diz, rico sou, de nada tenho falta, mas você é o quê? Um miserável, pobre, cego e nu. Jesus, ele usou
as características daquela cidade, os bens daquela cidade, para confrontar aquela igreja e mostrar para aquela igreja que tudo que ele achava que tinha, ele não tinha era nada. A cidade fabricava colírio, a cidade fabricava roupas, a cidade era uma cidade próspera. Jesus fala: você é pobre, você é cego e você é nu. Então, ele fez a mesma coisa com aquele homem. Ele fala assim, ó, você vai vender tudo o que você tem, você vai dar para os pobres e você vai ter um tesouro nos céus. Ele fez a mesma coisa. Ele não estava dizendo que isso é o que todo mundo tem que fazer. Ele estava dizendo que aquilo era que aquele homem tinha que fazer. Porque aquele homem, ele estava totalmente corrompido pelas suas riquezas. Ele colocou as suas riquezas como Deus na vida dele. Aquele homem, ele precisava entender que as suas riquezas, a traça come, a traça consome. Mas a riqueza que Deus estava apresentando para aquele homem eram riquezas incorruptíveis. Eram tesouros incorruptíveis. Deus, naquele momento, estava se revelando a ele, que o que ele tinha para aquele homem eram tesouros incorruptíveis. E aquele homem, naquela situação, precisava abrir mão porque ele colocou Deus embaixo das suas riquezas. Ele colocou Deus menor do que as suas riquezas. Interessante que Jesus, ele quando fala de, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, caminha, vende tudo que, poxa, se você for parar para analisar, poxa, eu vou ter que vender tudo. Jesus queria confrontar aquele homem na sua ganância. Ele queria confrontar ele na sua ganância. E Jesus fala: vai e vende tudo. E depois o que você tem que fazer? Dá para os pobres. Caramba, eu vou dar tudo o que eu tenho para outra pessoa. E aí você não mexe só com algo que é seu, que é teu, e você tem que dividir, você tem que dar para outra pessoa, você tem que abrir mão de alguma coisa para alguém. A nossa vida é assim. Muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso tempo para outro, da nossa vida para outro. Muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas, abrir mão de sentimentos para outro, abrir mão de sentimentos. Ele fala: dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, aí ele vai. Agora ele vem. Porque agora você vai ter um encontro comigo. Olha, eu vou me revelar. Eu sou Cristo. Segue-me. Vai lá, vende e volta aqui. Volta aqui, porque o teu tesouro não está nisso. O teu tesouro. Você não quer? O que você me pediu? Você disse que quer a vida eterna, então eu estou te oferecendo. Esse tesouro é incorruptível. E é interessante que Patrícia leu esse texto de Zaqueu. Olha que coisa. Zaqueu, um homem rico, como esse homem. E as coisas que Zaqueu faz, Zaqueu, ele fala para o Senhor: Senhor, se eu defraudei, aqui no texto também fala, se eu defraudei alguém, eu quero quadriplicar, eu quero dar, não quero dar 2 vezes mais, eu quero dar 4 vezes mais. E eu quero dividir o que eu tenho com alguém. Ele fala. Jesus fala: vai, vende o que você tem, dá aos pobres. Zaqueu, Jesus não precisa nem falar. Ele mesmo fala: eu quero dar. Ao contrário do encontro de Zaqueu com o encontro na verdade, ele fez totalmente o contrário. Ele fez totalmente o contrário. Tudo que Jesus encontrou com ele, Jesus chamou ele,
esse homem, ele foi até Jesus. Zaqueu, Jesus foi até ele. Esse homem, como Zaqueu, era rico também. Zaqueu, ao encontro de Jesus, ele fala assim: olha, se eu tenho defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais, e eu quero dividir os meus bens. Aquele homem, quando ouve de Jesus para vender o que tinha, para dar aos pobres, o que acontece com aquele homem? Ele se retira triste. Zaqueu, ele desce com alegria, ele jubilante, ele salta de alegria. Aquele jovem, aquele homem, ele se retira triste. Zaqueu recebe a salvação. Ele falou: agora a salvação entrou na sua casa. Aquele homem, ele sai triste, porque ele entendeu que para ter a salvação ele teria que renunciar a muita coisa, e ele não estava pronto para isso. Então é possível sim, ter um encontro, ouvir Jesus, ouvir a pregação, sentir aquela alegria, se ajoelhar, chorar, orar, ler a Bíblia, mas não ter um verdadeiro entendimento de quem é Ele, que eu preciso abrir mão de coisas para ser plena, para ser pleno. No caso do jovem rico, a sua riqueza, como eu falei, era o dinheiro, eram os bens. E na nossa vida, em particular, eu sei qual é a minha, o objeto que tira o meu tempo com Deus, a minha prioridade que é Deus. Deus está em primeiro lugar. Muitas vezes nós colocamos os nossos problemas, por exemplo, como prioridade. As nossas preocupações. Preocupação com o amanhã, como o diácono Cláudio falou aqui. Preocupação com coisas, como ele falou aqui. Preocupações. Muitas vezes a gente pode colocar como Deus na nossa vida, como essa riqueza que tira o foco que é Deus na nossa vida, uma amargura. Uma amargura. Quantas pessoas já entraram aqui, ouviram falar sobre perdão e voltaram para casa tristes, como esse jovem, como esse homem, porque não consegue liberar o perdão? Quantas pessoas já entraram por essas portas e foram confrontados por Jesus, como aquele homem foi, mas quando chega em casa fala: eu não posso mudar isso, aqui ninguém pode mexer. Quantas pessoas? Quantas? Exatamente como ele. E aí às vezes você quer, eu quero Jesus, eu ajoelho, eu choro, eu quero Jesus, eu vou ler mais, eu vou estudar a Bíblia. Mas quando fala assim, vamos mexer nessa área aqui. Não, nessa aqui Deus não tem acesso. Porque eu não posso deixar. Aqui eu não consigo ser dependente dele. Aqui eu sou autossuficiente. Isso aqui é o meu pecado. Eu não consigo abrir mão. Eu não consigo pedir para Deus tratar. Eu não consigo. Aqui não, aqui é o meu Deus. Quantas coisas nós colocamos como Deus na nossa vida? Quantas coisas no nosso casamento? Quantas coisas na educação dos nossos filhos? Muitas vezes os nossos filhos se tornam como deuses na nossa vida. Por quê? Porque é o motivo da nossa preocupação maior. Porque é o objeto da nossa preocupação. E quando a gente vai parar para ver, caramba, eu não tive o meu momento com o Senhor. Eu não tive o meu momento com Deus, a minha intimidade. Aquilo tomou todo o meu dia. Aquilo está tomando todo o meu tempo. Aquela situação está tomando tudo. Deus, as suas riquezas. Então, nós precisamos, ao encontrar com Cristo, aquele que no encontro, ele pode trazer alegria e salvação. Nesse encontro, nós precisamos buscar alegria e salvação. Aquele homem que Jesus amou, mas que ele não se calou,
como ele fez também, né? Com aquela multidão que foi atrás de pão e peixe. E quando Jesus começa a ser mais duro, ele fala: vocês precisam entender que a comida, essa comida perece. Mas se vocês não comerem da minha carne e vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Aquelas pessoas se escandalizaram e foram embora. Jesus pergunta aos discípulos: vocês também querem ir? Pode ir. Porque é agora ou nunca. É decisão. Você quer? Eu estou aqui. Você não quer? Pode ir embora. Aquele jovem foi embora. Ele foi embora. Ele não quis. A gente não sabe, a gente não lê mais sobre ele. A gente não sabe se aquilo confrontou tanto ele, porque a palavra estava lá dentro. Que em algum momento ele falou: não, eu tenho que voltar e eu preciso abrir mão de tudo. Não está escrito, pode ter acontecido ou não. Mas uma coisa eu digo, não é à toa que o Senhor colocou para nós que nós precisamos tomar uma decisão. É agora ou nunca. Se falta uma coisa, se essa coisa tira a minha intimidade com Deus, se essa coisa que falta interfere no meu relacionamento com Deus, se essa coisa que falta está colocando Deus em último lugar, ou lugar mais abaixo e essa coisa acima, não dá para continuar assim. É agora ou nunca. Deus precisa ser adorado totalmente. É agora ou nunca. Jesus é o centro de todas as coisas. Mês passado nós falamos sobre isso. Mês passado, retrasado, nós falamos sobre isso. Jesus é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Vamos tirar Jesus do centro e colocar os nossos problemas? Vamos tirar Jesus do centro e colocar os nossos filhos, o nosso casamento, o dinheiro, a pornografia, os vícios em geral, pecado? O que nós estamos colocando? O que nós estamos deixando de abrir mão para colocar Jesus no centro? Nós precisamos rever isso. Se isso está sendo um objeto que venha tirar o nosso tempo, venha desfocar a nossa adoração para quem deve ser adorado, o Senhor, nós precisamos rever isso. Esse encontro que Jesus tem deve trazer alegria, deve gerar alegria. Se eu, confrontado pela palavra, saio daqui triste, é porque eu não quero que o Senhor seja o meu dono. Se, ao sair daqui, eu continuar vivendo as mesmas práticas, sem respeitar o meu esposo, a minha esposa, a esposa, fazendo tudo o que eu já estava acostumado a fazer, e não a mudança de vida, nós não entendemos o que o Senhor quer de nós. É agora ou nunca. Se falta uma coisa, o momento de consertar é agora. É agora. A palavra tem que fazer diferença na nossa vida. Tem que gerar algo em nós. Não podemos viver do mesmo jeito, religiosos como aquele homem. Talvez ele fosse para a igreja, ele era uma autoridade, ele conhecia a palavra, ele tinha facilidade de ajoelhar, ele tinha facilidade para respeitar, mas ele não conseguia colocar Deus como autoridade sobre a sua vida. E se a gente não consegue colocar o Senhor com autoridade na nossa vida, falta uma coisa. Jesus é o centro da nossa vida. As coisas precisam estar em segundo plano. Nós precisamos lutar para que Cristo, a verdade de Cristo, seja real na nossa vida. Olhar para o próximo,
Olhar para o Senhor. E é interessante que quando aquele jovem fala, né, quando Deus fala para aquele jovem, você sabe o mandamento, tudo que Deus falava relacionado aos mandamentos era para o próximo. Não defraudará o próximo. Honra teu pai e tua mãe, o próximo. Não furtará, o próximo. Não matará, o próximo. Não adulterará com quem? Com o próximo. Ele precisava entender que o relacionamento dele com Deus se basearia também no relacionamento dele com o próximo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando dinheiro. Segundo mandamento, que todos se transformaram em dois, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando dinheiro. Amar o próximo, ele estava amando dinheiro. No coração dele não tinha espaço para mais nada, somente para o dinheiro, para os seus bens, para as suas propriedades. Isso não quer dizer que ele não ajudava alguém, poderia ajudar alguém, mas não com o coração inteiro. Jesus queria extrair dele uma verdade que ele não enxergava. Deus estava confrontando ele. Você quer a salvação? Olhe para mim e olhe para o próximo. Você quer um reino? Você está achando que tudo que você vai receber lá é igual ao que você vai receber aqui? Aqui eu vivo bem, eu quero isso lá. Não. É abrir mão de tudo. É se humilhar para ser exaltado. Ele não sabia o que era se humilhar. Ele não tinha isso dentro dele. E a gente vê que a questão não era dinheiro, porque o próprio Jó, Deus, quando Jó já era rico e era um homem justo. Jó, ele tinha bens, ele tinha posses, ele tinha tudo e era um homem justo. A gente não está falando de dinheiro. Jó, quando ele perde tudo, Deus dá tudo em dobro, restituído. A gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de coração. A gente está falando do que está aqui dentro. Do que precisa ser transformado pela palavra. Do que precisa ser transformado para que eu possa colocar o Senhor como autoridade. Para que eu possa abençoar vidas. Para que eu possa ter um relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Era essa a lição que Deus queria dar para aquele homem que achava que tinha tudo, mas na verdade faltava uma coisa, faltava Deus. Se falta alguma coisa, se essa coisa é Deus, algo tem que mudar. Nós precisamos lutar para que o Senhor continue sendo autoridade na nossa vida. Ser como a criança, dependente dele, para tudo, para andar, para tudo, nós precisamos, como o Senhor falou nos textos anteriores, nós precisamos. Jovem, homem rico, jovem rico, você precisa ser como uma criança. O quê? Totalmente dependente de mim. Vamos ficar de pé, e é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. E que nós possamos abrir o nosso coração. Analisa agora a tua vida. Eu estou aqui já analisando a minha também. O que nós temos colocado como empecilho de viver uma plena dependência do Senhor. Quantas coisas tomam lugar no nosso coração. Quantas coisas atrapalham a nossa caminhada com o Senhor. Quantas coisas nós precisamos rever. Nós precisamos buscar ficar cada vez mais próximos do Senhor. Porque quando o Senhor olhou para aquele homem e o amou, o Senhor estava dando para ele uma oportunidade. O Senhor não estava rejeitando ele. O Senhor estava mostrando para ele, olha, eu te amo. Faz isso e você vai conseguir. Mas aquele homem não quis. Mas que nós possamos ser como Zaqueu. Que nós possamos ser como a mulher samaritana. Como a mulher do fluxo de sangue. Como aquelas pessoas, como o homem da mão mirrada,
Que nós possamos ser como esses personagens que foram falados aqui. Aqueles que chegaram até Jesus, conseguiram se aproximar dele e não saíram com a cura do seu físico somente, mas saíram com a cura da sua alma. Saíram com a salvação garantida. Porque o propósito de Deus é para que ninguém se perca. O propósito de Deus é para que todos sejam salvos. O propósito de Deus é para que a gente não viva cobiçando riquezas desse mundo. Nós precisamos querer as riquezas incorruptíveis, riquezas que traça não pode destruir, riquezas eternas. A presença, a alegria da salvação, a presença de Cristo na nossa vida, o nosso nome escrito no livro da vida, o desejo pelo Senhor, o desejo pelas coisas do Senhor, a vontade de abençoar, de cuidar de pessoas. Nós precisamos sair daqui diferentes de tudo que a gente vive, de todos os pensamentos que nos afastam do Senhor, de todas as atitudes que nos afastam do Senhor, de tudo que nos tira do foco, que é colocar o Senhor como principal, como prioridade sobre as nossas vidas. Senhor Jesus querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Quantas coisas muitas vezes ocupam esses lugares no nosso coração. Lugares, Pai, de morte espiritual, lugares de afastamento da Tua presença. Mas nessa noite, nós queremos buscar cada vez mais a Tua presença. Buscar colocar o Senhor como autoridade sobre as nossas vidas. Viver uma total dependência do Senhor. Isso não quer dizer que não vamos ter preocupações. Isso não quer dizer que não vamos buscar estudar e trabalhar para receber algo melhor, para abençoar nossa casa, ajudar nas finanças. Nós não estamos falando sobre isso, Senhor. Nós estamos falando sobre que isso não tire o lugar do Senhor de autoridade sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, essa amargura, esses sentimentos que nos afastam, essas coisas que ficamos colocando na nossa mente como empecilhos, como muros, Pai, de separação entre nós e o Senhor. Que nós possamos quebrar essas muralhas, porque o Senhor, como o Senhor mostrou, o Senhor não chamou o jovem. Vem, volta aqui, não desiste não. O Senhor deixou ele ir. O Senhor deixou ele ir porque ele não era obrigado a te servir. Mas se ele estivesse disposto a te servir, que realmente fosse com integridade. O Senhor falou, vem e segue-me. O Senhor falou para ele, vem e segue-me. Ele falou, com as suas atitudes, não. Ele saiu triste. Ele poderia sair dali jubilando, saltando de alegria. Eu vou abrir mão de todas essas coisas que estão dentro de mim, porque eu sei que o melhor é estar com o Senhor. Ele saiu dali triste, porque essa coisa que faltava era maior do que o próprio desejo de receber a vida eterna, a salvação, o nome escrito no livro da vida, tesouros incorruptíveis, que nós possamos lutar para que essas coisas não nos roubem do Senhor, não nos distanciem do Senhor, não nos afaste da Tua presença e de tudo o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.